Uma outra questão também. Nesse discurso que o Trump fez ontem, seguido de uma entrevista coletiva, ele afirma categoricamente que, primeiro, ele diz que o secretário de Estado Marco Rubio já teria até telefonado para Delcy Rodrigues, estaria em contato com Delcy Rodrigues. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Trump foi questionado sobre a oposição venezuelana, mais especificamente sobre a Maria Corina Machado, que é a líder da oposição, acaba de vencer o Prêmio Nobel da Paz. E aí o Trump diz que a Maria Corina não tem apoio popular, não tem respeito dentro da Venezuela para assumir o poder. A gente tem esse trecho para você ver. Very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within, or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the Mr. leader. President, is it possible that the U.S. ends up administrating Venezuela for years? Well, it won't cost us anything because the money coming out of the ground is very substantial, so it's not going to cost us anything. We want safety there. We want to be surrounded by countries that aren't housing all of our enemies all over the world. That's what was happening, and you don't want to have that. But we're going to be rebuilding, and we're not spending money. The oil companies are going to go in. They're going to spend money. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. So it's going to be a very important. This is a very big evening that took place last night. We have to be surrounded by safe, secure countries. Professora Carolina, a sensação que dá do discurso do Trump e a gente ouvindo novamente, pegando aí os detalhes, tudo isso, é que se a Venezuela concordar, olha, petróleo e outra riqueza mineral venezuelana ficarem a cargo de empresas americanas, administradas e exploradas por empresas americanas, tanto faz quem tiver no poder na Venezuela. Eu fiquei muito com essa sensação. Queria saber de você também, por favor. Eu acho que é uma impressão que se justifica até pela simplicidade como o Trump resolve grandes problemas mundiais nos seus pronunciamentos, né? Ele trata como se fosse tudo muito simples. Mas, de toda maneira, eu acho que, até pegando o gancho, né, do que a professora Denilde falou também, eu acho que a gente pode considerar um pouco qual que é o quadro político venezuelano nesse momento com a ausência do Nicolás Maduro. Se a gente retroceder um pouco no tempo, pensar no momento em que ele foi escolhido para liderar o processo, já no momento, né, em que o Hugo Chávez fica doente e depois falece, naquele momento ficava um pouco mais claro quais eram as diferentes correntes dentro do chavismo. Óbvio que o Chávez, ele se colocava, acima de tudo, um processo extremamente personalista, mas havia tendências diferentes ali dentro do processo. Quando o Maduro assume, ele também vai começar a escantear um grupo, principalmente do ponto de vista econômico, que tinha uma visão muito mais radicalizada, que inclusive publicava textos e gostaria de ter colocado em prática na Venezuela um plano para efetivamente promover uma transição ao socialismo. E esse grupo foi escanteado, e na política econômica acabou sendo priorizado um grupo que dava muito mais acesso do mercado venezuelano, inclusive para empresas norte-americanas. É óbvio que à medida em que a relação foi se desgastando, houve avanços e retrocessos, principalmente por parte dos Estados Unidos, né, de aplicação das sanções unilaterais, restrições comerciais e financeiras. Mas o que eu quero dizer é que, embora a gente tenha, com um olhar superficial, a ideia de que Nicolás Maduro seria uma figura extremamente radical dentro do chavismo, ele não era exatamente o mais radical dentro dessas pessoas todas que poderiam vir a ser os herdeiros políticos do Chávez. Nesse sentido, a própria Delcy Rodrigues e o Jorge Rodrigues teriam uma posição um pouco mais radical. Então, nesse momento, a gente está com sinais um pouco trocados, porque seriam aquele grupo, né? Eles seriam representantes desse grupo que tinham uma posição um pouco mais radical do ponto de vista econômico, ou seja, de fechar mais o mercado e de fortalecer as relações, por exemplo, com essas outras grandes potências que estão presentes na Venezuela. Porém, o momento mudou, né? A realidade se impôs. Maduro foi sequestrado de dentro, né, do próprio forte militar. Ele estava ali na sede do que é o Ministério da Defesa, né, demonstrando
a total incapacidade das forças venezuelanas de realmente proteger o chefe de Estado, e a realidade de fato se impôs. Então a gente tem já há algum tempo essa suspeita, né, de que a Delcy Rodrigues está em contato com Donald Trump e que estaria fazendo esse movimento de liderar a transição política, né, de rifar Maduro para que o Trump tenha uma vitória política e, ao mesmo tempo, manter a estrutura de poder. E qual que foi a moeda de troca? A moeda de troca provavelmente foi o setor petroleiro. São indícios que a gente tem tanto na fala da Delcy Rodrigues, mas também na fala do Trump, porque embora ela faça um discurso muito duro, ela também não desconsidera a possibilidade de que haja essa ponte, né, entre Estados Unidos e Venezuela. Então eu acho que é um cenário que está se desenhando, não está claro se isso vai se consolidar ainda ou não, justamente porque a gente tem um outro grupo, além do Delcy Rodrigues e do Jorge Rodrigues, que é o grupo dos militares, que é liderado pelo Diosdado Cabello, pelo Vladimir Padrino Lopes, e internamente os militares também têm uma visão muito bem consolidada já há mais de 2 décadas da importância dos recursos estratégicos para a defesa da soberania nacional. Então eu acho que é aí que está o X da questão, para onde a Venezuela vai, é para onde os militares vão efetivamente se consolidar. Pois é, agora, é perfeita essa análise, inclusive assim, a gente lendo o perfil da Delcy Rodrigues, ela é filha de um militante marxista que foi morto em 1976, quando ele estava, inclusive, ele foi preso e morto, enquanto estava em custódia policial. O irmão dela, que a gente falava agora, é ex-vice-presidente da Venezuela, ex-prefeito de Caracas, é um dos principais articuladores políticos aí do regime. A Delcy Rodrigues vem exercendo cargos no governo venezuelano já há mais de 20 anos, mais ou menos, né? Ela foi vice-ministra para assuntos europeus já em 2005 e ocupou vários cargos em vários ministérios na Venezuela também. Agora, a questão que eu fico me perguntando é o seguinte: se ela conseguir se entender com essa ala militar e ao mesmo tempo oferecer o que o Trump quer, né, petróleo, o Trump já tem o troféu dele, já levou lá o Maduro dos Estados Unidos, agora ele precisa pagar a conta aí da indústria petrolífera. Se ela oferecer ao Trump o que ele quer, e ele quer, não é apenas o que ele quer, ele exige, inclusive ameaçando com novas intervenções militares na Venezuela, tá toda a esquadra norte-americana ali posicionada para novas intervenções. Se ela oferecer o que o Trump exige e se entender com os militares, o chavismo continua na Venezuela. Não existe essa história de vamos libertar a Venezuela do chavismo, que muita gente tem falado por aí. Eu não sei se vocês concordam, queria ouvir vocês duas. Pode começar pela professora Denilde. Posso, então, começa aqui, Mauro. Eu acho que esse era um dos pontos, né, da retirada do Maduro não necessariamente significaria o fim do regime do chavismo ou do histórico, né, do chavismo, é só uma mudança interna de alteração aí, qual o grupo que vai estar no poder. Concordo com a Carolina de que os militares é a base, né, de sustentação, foi construído ali durante o governo Chávez e foi intensificado, né, e por isso o próprio Maduro se sentia seguro porque sabia que tinha todas as forças militares, todo o processo que foi feito de mudança das regras, de número de generais que passaram a ter patentes, então toda uma lógica importante, e a gente tem que entender que os militares hoje ocupam também os principais postos, né, da economia e
do acesso ao principal recurso, que é o interesse americano, que é o petróleo, mas também toda a parte energética do país, né? A Venezuela, a gente fala muito do petróleo, mas também tem jazidas de ouro, bauxita, tem minerais importantes no mundo em que a questão de acesso a minerais é relevante para a geopolítica mundial. Então, acho que aqui, então, os militares controlam esse processo. E a Delcy também é um importante elemento nessa configuração, porque ela que comanda a política econômica e comanda também as ações ligadas à questão da exploração de petróleo. Então, faz sentido o Trump dizer que ela é a principal ponte de diálogo, porque é onde quem detém aí a lógica de atuação principal no que é interesse americano. Agora, por outro lado, e voltando aqui para a tua pergunta sobre os grupos de oposição, a gente sempre tem que lembrar que a oposição venezuelana ela é uma oposição muito heterogênea e muito fragmentada. Então, a Corina é uma importante, hoje, figura dentro da oposição, mas de fato, há diferentes grupos, como também tem dentro do próprio chavismo. Então, a disputa dentro dos grupos de oposição também também vai ser uma disputa grande para saber qual vai ser o grupo que vai se contrapor. E aí eu acho que a gente ainda tem muita instabilidade, porque por mais que a possibilidade da Delcy ser a liderança, e constitucionalmente ela é a liderança, né, ela tem agora, assumindo constitucionalmente, se seguir o que determina a própria Constituição, ela tem 30 dias para convocar novas eleições, e se convocadas novas eleições, qual vai ser o grau de abertura e de liberdade para que os grupos de oposição também participem. Então é um grande dilema, apesar de não termos a questão democrática ser o centro para o Trump, o que o Trump quer é um governo aliado a ele, independente do que seja a configuração, é um governo que aceite as posições americanas e que esteja numa lógica americana. E aí me parece que é pouco provável que os grupos chavistas, históricos ou não, estejam dispostos a se posicionar sob um jugo americano de forma tão explícita como a gente viu pela fala do Trump. Então, acho que isso iria contra o histórico da luta marxista na região e na Venezuela e da própria lógica do Chávez, de ser na sua origem também anti-americana. Então, acho que o jogo político pode ser mais complexo do que aparentemente se coloca nesse primeiro momento. Para se manter no poder, professora, o cálculo político nesse momento, e vamos ser bem claros, a Venezuela vive um regime de exceção, vive uma ditadura, a gente não tem democracia na Venezuela. As eleições foram eleições que não foram legitimadas por uma série de órgãos internacionais, o próprio Brasil não reconheceu a última eleição de Nicolás Maduro. Mas nem que seja para se manter no poder, naquele esquema que eu falei assim, olha, deixa os Estados Unidos cuidarem do petróleo aqui, inclusive porque a indústria petrolífera da Venezuela foi quem sustentou o governo do Hugo Chávez, né, com um crescimento econômico grande. Eu lembro que eu estive na Venezuela uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gasolina era quase de graça. Já na transição, já era governo Maduro, mas ainda era um período que a gasolina era muito barata lá. Depois os preços dispararam, teve a queda do valor do petróleo, uma série de sanções impostas à Venezuela.
Mas será que nem para se manter no poder o chavismo não abriria uma exceção? Deixa o setor de petróleo, deixa o setor de mineração nas mãos de empresas americanas e a gente continua no poder? Bom, eu acho que é um exercício interessante de reflexão nesse momento, e de novo eu convido a gente a fazer essa pequena volta ao passado, né? Claro que são circunstâncias distintas, mas naquele momento em que a cabeça do processo, né, que o Chávez desaparece fisicamente, de fato o processo do que é chamada Revolução Bolivariana se encontrou numa encruzilhada, para qual caminho seguiria. E um ano que eu considero muito importante para determinar, eu acho que exatamente esse aspecto, talvez, do pragmatismo, né, de lidar com a realidade como ela e talvez não necessariamente abandonar as ideias, né, ou o viés ideológico do projeto, mas adotar determinadas medidas que seriam controversas. A partir de uma ideia, estamos voltando um passo atrás para dar 2 passos à frente, é 2017. Em 2017, uma ruptura importante do regime de Nicolás Maduro com a Constituição de 1999, que é considerada o grande marco aí de mudanças promovido pelo Chávez. A grande herança do Chávez, na verdade, é a Constituição, foi a mudança constitucional, que vai inaugurar na Venezuela uma série de questões do seu funcionamento político, vai criar novos poderes constitucionais. Então, na Venezuela, pela Constituição, são 5 poderes constitucionais, diferente da boa parte dos países, tem o poder popular e o poder eleitoral, que seria totalmente independente dos outros 3 poderes, pelo menos assim foi desenhado naquele momento. E Nicolás Maduro, diante de uma forte crise interna e externa, vai propor a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que, naquele contexto de 2017, vai se sobrepor a todos os outros poderes constitucionais. E olhem a ironia do destino, quem presidia essa Assembleia Nacional Constituinte era Delcy Rodrigues. Então, quem tinha total poder sobre a Venezuela em 2017, no ápice da crise humanitária, da crise econômica, era Delcy Rodrigues, né? Então, ela que estava à frente, ela em tese tinha mais poder que o Maduro naquele contexto, né? E muitos chavistas romperam com Nicolás Maduro neste momento, porque entendiam que ele não era mais o verdadeiro representante daquele projeto original, porque ele tinha abandonado a Constituição, tinha atropelado a Constituição, e desde então eles são uma oposição à esquerda do governo. Então, pegando esse exemplo histórico relativamente recente, faria sentido também, pelo menos no curto prazo, e eu acho importante destacar isso também, porque no longo prazo realmente desconfiguraria completamente o projeto chavista estar submetido ao poder norte-americano no que se refere ao gerenciamento do petróleo, mas no curto prazo, diante de uma situação excepcional, que foi esse ataque militar, o governo venezuelano, agora liderado por Delcy Rodrigues, poderia tentar convencer as suas bases de que estrategicamente faria sentido admitir a situação tal como está, para poder preservar aquilo, né, que eles consideram mais importante, que é a continuidade do processo político e da permanência dessas estruturas de poder. Mas eu também acho importante, da parte do Trump, né, porque ele tem feito uma diferenciação das intervenções que os Estados Unidos faziam antes dele e aquelas que ele lidera. Porque, vejam, a gente também tem outro exemplo histórico recente, que são as intervenções no Oriente Médio, que muitas vezes trouxeram muito mais problemas, ou até o retorno de problemas antigos, e me parece que, nesse caso, o Donald Trump quer, de certa maneira, distinguir a maneira como a sua administração vai lidar com esse tipo de intervenção. Então, muito mais cirúrgica, muito mais inteligente, muito mais estratégica, e talvez o fato dele não ter apontado a Maria Corina como uma substituta imediata de Nicolás Maduro, seja justamente porque ele sabe que não vai ser fácil tirar o chavismo de todas as estruturas de poder do Estado da Venezuela. Então, talvez o caminho mais simples para evitar um grande atoleiro seja buscar, ainda que seja difícil de sustentar no longo prazo, esse equilíbrio de interesses que, essencialmente, são contraditórios, mas que nesse primeiro momento, de novo, né, se tratando de uma situação excepcional, pode ser que funcione para o público interno dos Estados Unidos e para o público interno da Venezuela.